preparei para vocês é um assunto bem especial que trata da pirâmide de consciência. A pirâmide de consciência das pessoas, né? Ou seja, leia-se dos clientes. Sempre lembrando, todo negócio ocorre entre pessoas. Nós temos que entender de pessoas, conhecer gente, gostar de gente e aí sim conseguir fazer negócios ou relacionamentos interpessoais e tudo mais, né? Seja de amizade, seja de negócios, tá bom? E a pirâmide de consciência, para que ela serve? Ela nos guia a entender em que momento, como que eu devo abordar e que estratégia eu vou tomar, assumir com determinados clientes. Então, a pirâmide de consciência. Bom, por que ela é importante? Tu imagina tu conversar com alguém que tu não conheças, primeira vez que tu vê essa pessoa, né? Tu não sabe em que fase ela tá da pirâmide e tu chega oferecendo determinada coisa. Não pode dar em nada. Aliás, provavelmente dê em nada, só se der muita sorte. Sabe por quê? Porque a pirâmide, ela é dividida em camadas, né? Pirâmide assim, né? Então tu tem a base, depois tu tem uma outra camada, são andares até o topo, né? E a gente vai falar dela parte por parte, mas veja que se tu tiver oferecendo uma coisa que é topo de pirâmide e a pessoa tá na base da pirâmide, ela sequer vai entender o que tu tá falando. Então nós vamos tornar esse assunto extremamente prático. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos falar da base da pirâmide. É a parte maior da nossa pirâmide, né? Que é a maior parte das pessoas em diversos temas, que são as pessoas inconscientes. O que é uma pessoa inconsciente? Uma pessoa inconsciente é uma pessoa que não sabe que tem determinado problema. Fernando, explica isso. Eu vou explicar. Imagine, tu deve ter alguma pessoa perto de ti, no teu relacionamento pessoal, por exemplo, tá? Para tornar muito tátil, muito realmente acessível de tu entender o que eu tô falando, o assunto que eu tô trazendo. Tu imagina que tem alguém que tu olha, nitidamente tu percebe que essa pessoa precisa de determinada ajuda. Exemplo, um problema muito comum, né? Século XX, século XXI, principalmente XXI, essa questão por exemplo, da depressão. É uma doença, né? Muitas pessoas têm e ela própria não percebe. E tu que acompanha, por exemplo, tu nitidamente vê que ela tem um problema, mas ela não sabe que tem um problema. O que eu quero dizer? Ela não sabe que ela tem um problema. Como é que tu vai chegar oferecendo uma solução? Imagine agora um cliente. Tu chega numa propriedade rural, tu chega um cliente que entra na tua loja, ou tu chega numa empresa, né, de produção, uma indústria, por exemplo, e conversando com essa pessoa, por exemplo, um comprador, tu é o vendedor, imagina que ele te traz números de produtividade que tu, por consciência, conhecimento e também entendimento do mercado, quais os parâmetros que os outros competidores estão tendo em produtividade, ele te fala num percentual de produtividade e tu diz, meu Deus, esse cara tá com um baita de um problema aqui. Mas ele não sabe. Imagina tu chegar oferecendo produto. Não vai dar match. Não vai dar. Por quê? Porque ele não sabe que tem um problema. Essa é a base da pirâmide. É a inconsciência. Qual a grande vantagem de trabalhar pessoas da base da pirâmide? Geralmente, aqui tem um oceano azul. Naquele livro Oceano Azul, onde tu tem um mar vermelho de tubarões brigando, tubarões grandes, maiores que tu, geralmente, e tu tem um oceano azul que ninguém tá olhando para ele, né? E simplesmente ninguém tá trabalhando aquela fatia de mercado ou nicho, por exemplo, né? Então, geralmente, há mais volume, há mais oportunidade. Por consequência, como tem menos gente trabalhando nesse setor, tu vai ter mais dispêndio de tempo, de dinheiro. Por quê? Porque para falar com o inconsciente, antes de vender qualquer coisa, antes de trabalhar qualquer contexto, tu tem que simplesmente trazer ele para a tua realidade. Mostrar que ele tá sim produzindo, tá tudo bem, mas que existem números melhores e que ele tá com um problema. Aí
uma vez dito que ele está com problema, aí tu começa a trabalhar então a consciência desse cliente. Então agora sim tu consegue trazer ele para o nível acima, tá? Então o primeiro nível, não sei que tem um problema. Isso é fácil de detectar, seja em perguntas, né, abertas e fechadas, uma hora nós vamos falar disso, técnicas de vendas, mas assim, simplesmente é muito fácil. Pelo exemplo pessoal que eu dei, tu conhece alguém da tua família, do teu círculo de relacionamentos, que tu vê que nitidamente está com problema, precisa de ajuda, mas aquela própria pessoa não identifica isso, ela não tem isso como verdade, ela não enxerga dessa maneira, ela está dentro do problema, ela não consegue enxergar. Então adianta tu chegar falando já no profissional que pode tirar ela do problema, já no produto ou já na solução? Não. Ela vai olhar para que eu quero, vou acessar essa solução, né? Porque ela não tem consciência do quê? Que ela tem um problema. Então a primeira coisa que tu vai ter que fazer é trabalhar a consciência do problema. Quem trabalha a consciência do problema, né? Basicamente está trazendo o cliente à luz do conhecimento. Nossa, eu não percebi. Eu não sabia que eu tinha determinado problema. E isso é muito legal, porque ele passa a confiar e querer ouvir mais de ti. Aqui o amigo colocou, mas são os mais difíceis de encontrar o método correto para vender, né? Exatamente. É o mais difícil para encontrar. Por quê? Porque não tem mais gente fazendo. Quando não tem mais gente fazendo, tem menos formas de fazer benchmark, ou seja, copiar ou fazer parecido. Tu tem que descobrir a forma certa de fazer, mas ali tu tem o oceano azul. O dispêndio é maior. Dispêndio de tempo para ensinar. Tu tem que trazer a pessoa ao nível de consciência, né? Bom, isso eu tô falando só do início, só da base. Não sabe que tem um problema. Beleza. Aí tu trabalhou a consciência do produto, tu trabalhou a consciência do problema, essa pessoa, vamos chamar desse cliente, esse prospecto, ou essa pessoa do teu círculo familiar ou pessoal, de amizade, por exemplo, ela passa para o nível de consciência do problema. Tu mostrou para ela que aqueles números podiam ser melhores, ou que a vida podia ser melhor, ou que as pessoas de forma geral não têm esse tipo de problema, insônia, por exemplo. De forma geral, as pessoas não têm, por exemplo, tristeza do nada ao longo do dia. A gente tem ups and downs, ou seja, altos e baixos ao longo do dia, mas não é normal viver assim. Então, por exemplo, ela não sabe que tinha um problema, aí tu mostra para ela. Aí agora ela está consciente do quê? Do primeiro estágio. Ela agora é consciente do problema. Ela já não é mais inconsciente, agora ela é consciente do problema. Veja, eu falei que agora ela sabe que tem um problema, mas ela não sabe que tem solução para esse problema. Adianta tu oferecer produto nesse momento? Não dá match. Tu vai ter que trabalhar de novo a consciência. Nesse estágio, o cliente, o teu amigo, o parente, não importa quem nós estejamos falando aqui, a pessoa recém saiu da cegueira, da inconsciência, tirou aquela faixa que estava, vamos dizer assim, aquele véu, aquela coisa que estava ofuscando a visão dela, e agora ela enxerga, nossa, eu tenho um problema, podia ser melhor, eu podia estar com números melhores, mais produtivos. A nossa empresa é eficaz, mas não é eficiente, não faz da melhor forma, da forma mais barata. Então a gente tem um problema. Agora eu entendi. A gente tem um tal problema, agora eu tenho consciência disso. Beleza? Então o que eu devo trabalhar neste momento? Não mais a consciência do problema. Ele já tem isso agora. Tu já trouxe ele para cá. Algumas pessoas tu já vai encontrar nessa faixa. Certo? Então tu vai trabalhar para o próximo nível. É a consciência da solução. Olha, veja. Lembra que tu não sabia que tu tinha um problema? Pois é. Tu agora identifica que tu tem problema. Tu sabia que tem solução? Sério? Sério. Tem diversos tipos de soluções. Soluções mais fáceis, mais difíceis, mais longas, mais rápidas, com resultado mais eficiente, mais caras, mais baratas, né? Com mais dispêndio ou menos dispêndio. Resumindo, tem N possibilidades, mas tu não precisa passar pelo que tu tá passando. Tu não precisa ter os números que tu tá tendo. Tu pode ter produtividade melhor, desfrute melhor,
postura melhor, por exemplo, em caso de avicultura, por exemplo, produtividade acima de 95%, 98%, com muito pouco xerinque, muito pouca perda numa indústria, por exemplo. Tá certo? Então tu começa a trazer a pessoa para o nível da consciência da solução. Aí ela agora entende. Nossa, eu tenho um problema e existe solução. E aí ela tá na fase da consciência da solução. Ali é que vai ser trabalhado, e aqui fica uma dica, se tu pegar qualquer pirâmide não tem essa fase que eu vou falar, pense como uma fase transitória para o próximo nível. Aqui é onde tu vai trabalhar o quê? A consciência da solução, mostrando que existem soluções e existe a tua solução. A solução 10x. Aqui eu estou botando uma camadinha a mais, onde tu trabalha o nível de consciência para a solução, mas tu trabalha o nível de consciência para a tua solução. Olha, existem vários tipos de soluções para esse problema que tu está tendo no mercado. Porém, a nossa, nós trabalhamos com uma, acreditamos mais em uma, ou temos testes ou N comprovações que a solução que a gente trabalha para esse tipo de problema tem dado resultado em X% dos clientes, né? Atingindo, inclusive, pessoas que saíram de 60% de produtividade para 97%, 98%. Ou seja, quando tu traz, aqui tu traz prova de resultado, aqui tu traz autoridade, aqui tu ancora, ou seja, aqui tu trabalha um nível da consciência da solução, tá? E possivelmente, se tudo der certo, da tua solução, beleza? Então vejam a importância de saber, porque se tu oferecer coisa errada na hora errada, não é o cliente errado para ti, é o cliente fora do contexto que tu precisa. Tu tem que trazer ele contigo até o nível que tu precisa. E aí agora sim, eu trabalhando o nível de solução, veja bem, tu tem um problema existe, solução. Existem N possibilidades de soluções e as soluções que existem, elas são esses produtos. Aí ele passa para a consciência, próxima consciência, que é a consciência de produto ou serviço. Agora ele passa a saber que existem produtos ou serviços, exemplo, aquele da depressão que eu falei, existem produtos, vamos dizer, alopáticos, realmente químicos, medicamentos que podem ajudar, existem terapias que podem ajudar, existem profissionais que podem ajudar. Mas resumindo, começa a trabalhar agora o nível de produto. Então a dúvida é, o que eu devo tomar? Ou qual profissional eu devo consultar, ou que produto eu devo consumir. E é aqui que a venda acontece. É quando tu tira da inconsciência para a consciência do problema, da consciência do problema para a consciência da solução, da consciência da solução para a consciência do produto, da consciência do produto para a consciência do teu produto. Aqui é o topo da pirâmide, onde ele se transforma o quê? Consumidor, cliente. Então veja que identificar diferentes fases da pirâmide é fundamental, porque isso evita muita coisa, muito problema. Tem muita gente fazendo muita coisa errada no campo, no mercado, nas indústrias, nas lojas, nas visitas, ou no cliente que entra no estabelecimento, né, comercial da pessoa. Por quê? Porque chega oferecendo água e o problema da pessoa não é sede.